Sejam muito bem-vindos ao Tá no Foco, podcast da RT Performance que fala sobre carreira, desenvolvimento pessoal e também liderança. Meu nome é Pedro Beckenkamp, eu faço parte do time da RT Performance e comando por aqui os conteúdos sobre produtividade e leitura. E o meu convidado de hoje é particularmente um cara que eu gosto muito e a história dele traz muitas reflexões e, acima de tudo, inspiração para todos nós. O nome dele é Leonardo Bavaresco e hoje iremos conversar muito sobre sair da zona de conforto e principalmente como lidar com as críticas. Leonardo tem 25 anos e já tem um cargo de liderança em uma grande instituição financeira. E hoje ele vai comentar conosco como ele chegou até lá tão rápido e os desafios que ele encontra em ser um líder tão novo. Então, Léo, seja muito bem-vindo. E aí, Pedro, tudo certo? É uma honra estar aqui contigo hoje, dividindo tela contigo e a gente está trocando essa ideia. Muito obrigado pelo convite. Então, Léo, para começar, eu queria saber de onde veio a oportunidade ou o desejo de ingressar no mercado financeiro. Então, alguém muito novo, foi direto depois da escola, você sempre teve esse desejo. Como foi esse ingresso? Que você comentou comigo um tempo atrás, que foi 6 anos atrás, né? Eu gostaria de saber um pouco mais de como foi esse início do Léo no mercado financeiro. Pedrão, logo quando eu ingressei no curso de Ciências Contábeis, que é a minha formação, né? Eu procurei entender o que eu queria ser, o que eu queria fazer no meu ramo profissional, né? E eu entendia que ser contador, para mim, não era algo que me brilhava os olhos, né? Não era algo que eu gostaria de fazer. E eu procurei entender que dentro da minha formação, aonde que eu poderia me encaixar. E ali eu entendi que o mercado financeiro era um ambiente que eu gostava, por mais que eu não conhecesse como que funcionava, né? Enfim, tinha só uma visão externa como cliente, né? E eu entendi que ali era um caminho para mim trabalhar, era um lugar que eu gostaria de ingressar. Então surgiu logo quando eu entrei na formação, quando eu comecei a cursar Ciências Contábeis. E, inclusive, no meu primeiro semestre, eu já fiz uma entrevista no mercado financeiro para ingressar numa cooperativa de crédito, né? E ali eu ouvi o meu primeiro não. Então eu não consegui naquele momento ingressar no mercado financeiro. E eu saí daquela entrevista, daquele momento, não com frustração. Eu saí dali pensando o que eu preciso fazer de diferente, o que eu preciso fazer de diferente para que quando eu voltasse eu tivesse êxito e conseguisse iniciar a minha trajetória no mercado financeiro, que eu entendi que era um caminho bacana para mim ingressar como profissional. Cara, e pegando esse gancho do que tu falou, eu achei sensacional de que eu percebo nas conversas que eu tenho contigo, a gente vai falar muito sobre isso, sobre a zona de conforto e principalmente sobre não aceitar o não, né? Mas não aceitar o não de uma maneira mal educada, mas é de um sentido de, cara, o que eu posso fazer para conseguir o sim? É não se contentar com um resultado abaixo ou com uma negativa de alguém. Então eu queria saber de ti, essa confiança é algo natural de ti? Tu sempre teve ela ou teve um momento de virada de chave, assim, seja na tua infância, na tua adolescência ou na tua vida? Porque me parece que muito jovem e no início da faculdade isso já era algo que já caminhava contigo, né? Exatamente, eu sempre tenho essa questão da confiança e acreditar que eu posso, que eu consigo estar em determinados cargos ou desempenhar determinada função e até mesmo ingressar no mercado financeiro e entender que eu tinha capacidade ou que eu conseguiria me tornar um profissional ao qual eu gostaria, né, de ser. Então isso começou realmente muito cedo. Eu tive algumas questões pessoais minhas que me fizeram amadurecer a ter um start muito jovem, né? Então o apoio também da minha família foi sensacional, foi espetacular e eu tenho como algo muito importante para mim ser a pessoa que eu sou hoje, né? Todas as vezes que eu duvidei do meu potencial, que de repente eu pensei, será que eu consigo? Eles estiveram comigo me dando suporte. Eles falaram assim, cara, vai que tu consegue. Tu consegue. Então, às vezes em que eu tive dúvida, eles estiveram ali acreditando em mim e naquele momento inicial acreditavam mais em mim do que propriamente eu acreditava no meu potencial. Então, isso foi determinante para que eu conseguisse ter essa mentalidade, né? E essa confiança desde cedo. Sensacional, muito bom mesmo isso que tu falou. E eu lembrei que conversando contigo um tempo atrás, teve um episódio, né, nessa antiga cooperativa que tu trabalhava, que tu chegou a ouvir de um diretor algo que naquele momento te feriu, né? E tu tinha 19 anos, se eu não me engano, na época que tu comentou comigo. Eu queria que tu falasse como foi ouvir aquele feedback negativo naquela época e como isso se encaixa com o teu perfil
de sair da zona de conforto, né? Eu acho que é uma história legal pra galera se ambientar com quem de fato é o Léo e essa coragem que sempre fez parte aí da tua personalidade. Pedro, eu tenho sempre a premissa de me manter de pé diante de tudo aquilo que eu acredito, né? Não vai ser os nãos, não vai ser uma pessoa dizendo que talvez eu não consiga que vai fazer eu parar, né? E não conseguir realizar os meus objetivos, né? Então, realmente, isso aconteceu. Eu estava como estagiário ainda na cooperativa. Aí tu imagina um jovem de 19 anos, né? Ouvir de um executivo, de uma pessoa que tinha uma carreira já formada, que ele não tinha confiança em mim para me colocar num cargo comercial, que eu tinha um perfil administrativo, sendo que toda a minha carreira e todo esse processo que eu passei foi me desenvolvendo para estar no comercial, que eu acreditava que eu tinha potencial e que eu conseguiria desempenhar um trabalho bacana na área, né? Então, antes de ingressar no mercado financeiro, eu fui lá e fiz a certificação, a CPA 10. Enquanto eu estava como estagiário, eu fiz a CPA 20. E nesse momento que a gente teve essa conversa, né, no primeiro momento eu me frustrei um pouco, eu saí um pouco frustrado e pensativo, mas isso foi um sentimento que eu tive para mim. Para ele, eu somente respondi com uma pergunta: o que eu preciso fazer para que tu tenha confiança em mim no comercial? Para que tu acredite em mim e veja que eu realmente tenho potencial para entregar resultados e para estar, né, em busca de cargos e de repente ser efetivado naquele momento que eu era estagiário, né, um cargo comercial. Então, eu procurei me colocar no lugar dele e entender, poxa, talvez realmente ele não conheça o Leonardo, ele não sabe do que eu sou capaz de fazer, né? E aí ele me veio com uma resposta que era para mim mapear, né? Que era para mim mapear os meus números, o que eu fazia de negócio estando como estagiário. E foi exatamente o que eu fiz. Eu saí daquela reunião procurando fazer check-in e check-out de toda a produção, de tudo aquilo que eu fazia e mostrar para ele que eu realmente tinha capacidade de estar assumindo um cargo e ingressar realmente para o comercial, porque naquele momento eu ainda era estagiário, né? Então foi isso. Foi algo que eu tive uma mentalidade, né, de confiança e de resiliência, né, naquele momento para dar essa virada de chave e não deixar aquilo me abalar e sim usar como combustível para mim estar avançando na carreira, né? Perfeito. Então, e eu tenho muito essa máxima, né? A gente tem muito essa máxima que frente a um feedback negativo, a gente tem duas opções. Ou a gente faz com que aquele feedback se torne verdadeiramente, né? Ou se torne verdade, na verdade, ou a gente usa ele como combustível para que a gente avance. Então, feedbacks negativos, eles podem funcionar de diferentes formas, dependendo da nossa interpretação desse feedback. E é muito legal ouvir de ti, porque tu usou isso como combustível ainda muito jovem. Então, tem muita gente que, muito mais experiente, ainda tem dificuldade de ouvir esse tipo de crítica e transformar essas críticas em motivação. E aí eu quero te fazer uma outra pergunta. Tu comentou que tu trabalhava nessa empresa antigamente, né? E aí foi crescendo. O que esse episódio ocasionou? Quais foram os próximos passos teus na tua carreira? Então, quanto tempo tu demorou para transformar isso em resultado? Como é que foram esses próximos passos? E o quanto isso te deu motivação para conseguir e continuar produzindo e produzindo ainda mais, né? Pedrão, quando aconteceu esse fato, quando ocorreu esse feedback que eu tive com o executivo, eu estava no momento de transição do estágio para uma possibilidade de ser efetivado, né? Passou alguns meses, na verdade, no mês seguinte, houve a troca de gestão na agência, onde o gestor que assumiu é um amigão meu parceiro, a gente troca muita ideia sobre liderança, sobre gestão hoje, né? Ele entrou na agência e eu contei para ele, a gente fez essa conversa ali, disse, cara, eu preciso ser efetivado, eu quero ser efetivado, quero mostrar o meu potencial aqui e eu preciso que tu me ajude. Então eu tive uma liderança lá que me deu esse apoio, né? Então a gente acabou iniciando ali e analisando tudo aquilo que eu fazia de produção, tudo aquilo que eu entregava, e ele começou a me defender frente aos executivos, né? E brigar pela minha efetivação. Tanto que passou 2 meses, eu fui efetivado como gestor de carteira. Eu assumi um desafio com cargo de assistente de negócios na cooperativa e eu fiquei 1 ano naquele cargo. Foi quando eu saí da cooperativa. Naquele 1 ano, Pedro, eu dobrei a carteira de crédito, eu cresci 70% na carteira de investimento e tive um ganho de mais de 100 associados. Então, ali eu mostrei realmente que eu tinha capacidade do comercial.
E uma questão que eu começo a analisar e penso assim, putz, realmente deu certo, né? Foi porque no momento que eu tive um convite para entrar no banco privado, que é o banco que eu atuo hoje, o mesmo executivo que naquele momento ele não tinha confiança em mim no comercial, ele me fez proposta para mim permanecer. Ele me ofereceu a carteira que eu queria dentro da cooperativa, que era estar como gerente PJ na época, e ele fez a oferta para mim. Então eu acredito que eu consegui demonstrar que realmente eu tinha capacidade de estar ali, né? Mas enfim, naquele momento eu acabei optando por ir para uma outra instituição, para um novo desafio, por algo que me brilhava ainda mais os olhos, né? Tu tocou num ponto que eu acho fundamental e dita muito a maneira como tu enxerga e que eu interpreto o que tu enxerga nesse tempo que a gente já vem conversando. A palavra desafio talvez seja uma das palavras, e me corrija se eu estiver errado, uma das palavras que mais tange, né, que mais faz parte da tua vida. E foi de fato o desafio que te fez trocar de áreas? Foi a zona de conforto? Tu sentiu que estava confortável? O que fez de fato, ou qual foi o fator principal que te fez mudar de cargo ou mudar de empresa em um momento em que tu mesmo comentou que os teus resultados estavam subindo, que o pessoal queria que tu ficasse, era um lugar bacana para trabalhar? O que te fez tomar essa decisão de mudar de áreas? Realmente, Pedro, aquele momento onde eu estava ali, eu tinha a confiança dos meus gestores, as pessoas sabiam quem era o Leonardo dentro da cooperativa e acreditavam no meu potencial, eu era reconhecido como um talento da cooperativa naquele momento, né? E eu decidi ir para uma instituição que ainda não me conhecia, né? Ir em busca do novo, um lugar que também eu não conhecia como é que funcionava. Só o que acontece? Todas as pessoas, quando eu comentava na possibilidade, elas falavam para mim que era difícil, que o banco privado tem pressão, que o banco privado é mais desafiador, que talvez eu não fosse me sentir bem atuando ali. E esse foi o motivo que me fez eu ir em busca do novo. Foi o desafio. Foi essa questão. Se é difícil, eu vou ir lá e vou ver se realmente é. Se é difícil, se tem pessoas que conseguem, eu também consigo, né? E eu fui, e foi um ponto bacana também que na entrevista, quando eu acabei ingressando no banco privado, né, o executivo na época que me entrevistou junto com o gestor, ele chegou para mim e disse assim, cara, aqui é meritocracia. Se tu fizer a tua parte, tu vai ter as oportunidades que tu quiser, tu estando preparado. Eu quero contratar alguém que tenha a ambição de estar na minha cadeira um dia. E eu falei para ele a seguinte frase, cara, tu tá falando com a pessoa certa, pode me contratar. Naquele momento ali, eu vi que eu já tava lá. Era a minha decisão. Não teve nenhuma proposta que me fez repensar. Tanto que quando eu fiz a entrevista, eu tive depois os convites e as propostas para mim permanecer, só que eu já tava com a minha cabeça na outra instituição. O fato daquele desafio, da questão de ser difícil, que as pessoas comentavam que era difícil, eu disse, então eu vou ir lá, esse é o meu lugar. Perfeito. E aí a palavra gestor entrou na nossa conversa e é, de fato, a próxima pergunta que eu queria fazer. Como é que foi essa tua transição? E hoje tu é um líder muito jovem, a gente vai falar daqui a pouco já sobre os desafios da liderança, mas como é que foi essa transição para a liderança? Foi algo que, uma oportunidade que surgiu, uma oportunidade que tu cavou, uma oportunidade que tu pediu? Como é que foi essa transição de entrar num novo emprego e aí passar para um cargo de liderança? Quanto tempo demorou e como é que foi feita, né, esse momento de transição? Pedro, quando eu comecei como estagiário na cooperativa, eu já olhava para a cadeira de gestor e me via lá. Eu queria ser gestor, eu não sabia o porquê. Eu queria, simplesmente eu queria, e fiz um desenho de carreira, um mapa da minha carreira mentalmente, o caminho que eu devia percorrer para chegar até lá, né? Cara, isso é muito, muito incrível, engraçado, porque eu consegui passar por todas as etapas que eu tinha feito lá no início, que eu desenhei como estagiário, os cargos que eu precisaria passar para ser gestor, para me tornar líder de uma equipe, né? E eu consegui fazer todos eles. Então, eu desenhei lá como estagiário, essa questão de querer ser líder, eu desenhei isso muito cedo, né? O prazo que eu demorei para me tornar líder foram 6 anos no mercado financeiro. Eu fui de estagiário a gerente geral em menos de 6 anos, na verdade, foi um pouquinho menos. Aos 24 anos de idade, né? Me tornei líder de agência, gerente geral, o mais jovem da minha regional. Então foi algo que realmente eu entendi o que eu queria lá no início, e paguei o preço para mim chegar nesse cargo, para mim alcançar esse objetivo. Então eu procurei observar os bons gestores que eu tive, sempre tive essa questão de observação, né? E eu entendi que eu precisava passar numa carteira, precisava passar numa carteira um pouquinho mais difícil,
que foi a carteira PJ, né? Então, em menos de 6 anos, eu fui estagiário, assistente de negócio pessoa física, fui gerente de negócios no Santander, no banco privado, fui gerente PJ e após ser gerente PJ eu consegui chegar no cargo de liderança e me tornar gerente geral, né? Mas foi algo que eu desenhei lá atrás. Eu sabia o que eu queria e corri atrás e paguei o preço, procurei fazer o que fosse preciso para mim chegar no cargo que eu almejava, no meu objetivo. Legal. E tem uma história que tu me contou que aconteceu em dezembro de 2023, né? Que foi um feedback, mais um daqueles feedbacks que tu me contou que foram feedbacks duros. Eu queria que tu comentasse com a gente como é que foi esse feedback, como é que tu lidou com esse momento e o quão rápido foi a tua volta por cima, né? Porque foi espantoso que meses depois tu já estava assumindo uma nova vaga muito maior e teus resultados já tinham aumentado. Então conta pra gente, que feedback foi esse que aconteceu em dezembro de 2023 e que eu acho que mudou a trajetória aí da tua carreira? Eu cheguei no banco privado dominando, né? No período que eu estava como gerente de negócio pessoa física, eu fui lá, bati meta, ganhei prêmio na regional. E aí eu me mostrei que eu tinha capacidade de dar o próximo passo e me tornar gerente PJ, né? Só que na carteira PJ não foi tão simples, é uma carteira mais difícil, eu passei um pouquinho mais de trabalho. E naquele período, quando eu recebi esse outro feedback difícil, né? E a gente tem essa questão de conversas difíceis o tempo todo, porque a gente busca sempre estar em alta performance. Então isso realmente vai acontecer na nossa carreira, a gente tem que estar acostumado, como tu falou também no início, né? A gente tem que estar acostumado com esses feedbacks duros e tirar proveito disso. Então naquele momento eu não estava performando bem na carteira PJ. E eu tive uma conversa muito difícil com o executivo do banco, né? Onde ele disse, cara, o que tu tá fazendo aí? Conversa nesse tipo, né? O que tu está fazendo aí? Não está performando, teu número não está legal. Assim a gente não vai conseguir avançar e tu não está demonstrando ser o profissional que tu estava sendo na outra carteira, né? E ali eu parei, observei, eu comecei a analisar o que eu estava fazendo de certo, o que eu estava fazendo de errado, né? Então a gente vai errar, isso acontece, faz parte do processo. Só que essa questão, como tu falou, né? É buscar a virada de chave muito rápido. É se tá errado, a gente não persistir no erro e mudar. Eu analisei como eu estava atuando na carteira, como eu estava gerenciando, como eu estava fazendo essa gestão. Não estava legal e eu mudei. Simplesmente eu decidi mudar, atuei, começou a fazer um trabalho mais bacana, eu consegui avançar. E pelo fato de eu ter coragem, né, eu nunca perdi uma oportunidade, toda oportunidade que veio eu aceitei para mim estar avançando e eu tinha essa questão comigo que eu não tenho medo do desafio, é algo que me motiva, né? Acabou acontecendo isso em questão de 4 meses. Eu tive um convite para mim me inscrever numa vaga de gestor, né, de gerente geral, aos 24 anos de idade, né? Então foi isso. É saber que feedbacks e conversas difíceis vão ter, faz parte do nosso trabalho, né? E que a gente deve usar aquilo como combustível. Então eu usei aquilo como uma questão de realmente eu não estou fazendo um trabalho legal naquele momento, não estava sendo bacana. O que eu preciso fazer para mudar, virar essa chave? Eu entendi que eu precisava melhorar meu processo de gestão da carteira, atuar diferente, né? Eu realmente fiz aquilo, eu executei de uma forma diferente e, consequentemente, eu tive um convite logo depois, né? Então, isso foi bem bacana para mim. Legal. Legal mesmo saber que dessa tua capacidade, na verdade, que é raridade no mercado de trabalho, essa capacidade de conviver com os desafios, né? Então o ser humano, por natureza, foge o tempo inteiro do difícil, do desconforto, do desafio e tenta manter sempre a zona de conforto por perto. E aí tu comentou que entrou em cargo de liderança, se candidatou a esse cargo de liderança e hoje eu quero saber do Léo atual. Quais são os teus pilares? Quais são os pilares que tu busca desenvolver na tua liderança? O que hoje move a tua liderança, que tu acorda e fala, cara, hoje eu preciso ser esse líder. Se eu chegar no final do ano e desenvolver esses 3 pontos com a minha equipe, esses 3 pontos na minha liderança, eu já vou estar satisfeito. Quais são esses pontos? Se puder dar 3 pontos, seria fundamental da gente entender o que move a tua liderança. Pedro, o que move a minha liderança hoje é o propósito que eu entendi como líder. Foi o porquê que eu me tornei líder, né? Então, o pilar que me move, o principal, é inspirar e desenvolver pessoas, Pedro. Então, isso que foi um propósito que eu entendi, o porquê que eu queria ser líder. Lembra que lá no início eu mencionei para ti
que eu queria estar na cadeira de gestor, mas eu não sabia o porquê. E no percorrer da minha trajetória, eu entendi que era inspirar e desenvolver pessoas. Então, isso são pilares que acabam me movendo e fazem eu levantar de manhã e sair para trabalhar e entregar os números, entregar o resultado e ajudar as pessoas. Eu tenho uma questão de gestão também, de levar a gestão como exemplo, né? De inspirar as pessoas também pelo meu exemplo. Então, toda a minha trajetória até aqui serve de inspiração para mostrar para as pessoas que é possível chegar lá. Eu, uma pessoa normal, eu não me considero um cara fora da curva, eu sou uma pessoa mediana, né? Eu sou uma pessoa normal como qualquer outra, mas com a questão de comprometimento, de encarar o desafio, eu mostrei que era possível chegar lá. Em menos de 6 anos, eu assumi um cargo de gestão com 24 anos de idade. Então, a questão que move a minha liderança hoje é desenvolver as pessoas, é mostrar que elas também conseguem chegar onde eu cheguei. E é muito legal quando tu toca nesse assunto, porque tu tem 25 anos, né, hoje. E, invariavelmente, na tua liderança, na tua equipe, tu vai lidar com pessoas que são mais velhas e pessoas que já possuem mais experiência. Conta um pouquinho, e eu gosto de comentar não só os glamour, né? Não só o glamour, mas os momentos difíceis. Eu quero que tu comente comigo quais são as dificuldades de liderar pessoas mais experientes. Quais são os desafios que tu enfrenta no teu dia a dia lidando com pessoas que são 10, 20 anos mais velhas que tu e como tu lida com eles, qual a estratégia que tu utiliza e como tu consegue desviar desses obstáculos no teu dia a dia. O principal desafio sempre é no início, né? Quando tu conhece a equipe, quando as pessoas te conhecem, até nesse período, até elas te conhecerem, talvez elas podem duvidar um pouquinho da tua capacidade. Poxa, um cara de 24 anos, né, tá aqui como gestor e tal, eu já tenho 30 e poucos anos de idade, 40 anos, 50 anos, às vezes tem 20 anos de instituição ou até mais, eu tenho pessoas na minha equipe que tem mais que isso de experiência e, enfim, como é que ela vai acreditar num direcionamento de um cara de 24 anos? Então, basicamente, o principal desafio é o desafio que eu tive toda a minha carreira, cara, que é provar a minha capacidade. Então, eu faço isso, eu viro essa chave mostrando que é através do exemplo. Eu vou lá e mostro como faz, eu mostro que dá para entregar o resultado. Então, através disso, as pessoas acabam criando a confiança e vai se tornando muito mais fácil o processo de gestão e de liderança, né? Quando a gente mostra que é possível entregar o resultado e através do nosso direcionamento, a nossa dica, como atuar, ela consegue ver que ela consegue entregar o resultado, ela consegue fazer o número, atender bem, o cliente ficar satisfeito, então isso daí acaba deixando um pouquinho mais confortável a minha liderança, né? Acaba ficando mais fácil esse processo, mas o início é o processo mais difícil. A questão principal é fazer com que até elas confiem no teu trabalho, é o principal fator desafiador da liderança em liderar pessoas mais velhas, né? Léo, ainda seguindo nesse aspecto da liderança, como um líder consegue conciliar a pressão pelas metas, porque alta performance na carreira significa metas, significa dados, significa entregar resultados, e como equilibrar essa entrega das metas com uma liderança humanizada. Como saber o momento de puxar um pouco mais, o momento de tirar um pouco o pé, o momento de cuidar um pouco mais, o momento de exigir um pouco mais. Então, como tu costuma equilibrar essa pressão das metas com uma liderança mais humanizada? Em um primeiro momento, a gente sempre, o líder, isso eu aprendi, olha só, eu aprendi observando os bons gestores que eu tive nesse caminho. Eu tive um gestor, né, que foi meu gestor no Banco Privado, no Santander, que ele é espetacular, meu amigão, né, e eu aprendi muito com ele, muito mesmo. Eu fui esponja, né, eu fiquei do lado dele observando a forma que ele liderava, né, e grandes pontos eu acabei aprendendo com ele, né, e procurei usar aquilo também como uma fortaleza minha e uma qualidade, né, que é blindar o meu time. Então, assim, a questão da cobrança, da meta, a gente tem, né, é algo que a gente precisa entregar, é o nosso trabalho entregar o resultado, né, mas não a qualquer preço. E também não de uma forma que eles fiquem desconfortáveis, que os liderados sintam essa pressão, né? Até para conseguir desempenhar um trabalho bacana, esse é o processo que eu faço, eu blindo eles, né? Eu deixo eles trabalharem com conforto, com a questão de trabalharem tranquilos, né? Não fazerem o número pelo número, mas sim entregar um produto bacana para o nosso cliente, suprir a necessidade deles. E essa é uma linha tênue que a gente tem, que é a questão até onde eu devo pressionar. Até onde eu devo pressionar um pouquinho mais, aonde que eu devo ter essa gestão realmente mais humanizada, né?
Então, esse é um grande desafio da liderança nos tempos atuais, que é dosar esse processo de será que eu cobro um pouco mais ou agora é hora de deixar eles realmente trabalharem, né, mais tranquilos. Então, eu acabo analisando isso e vejo conforme está a produtividade deles. Dias ruins, dias que a gente não vai conseguir produzir, acontece. A gente não pode ter semanas ruins nem meses ruins de resultado. Então, no momento que eu vejo que eles estão um pouco mais dispersos com o número, com a nossa busca, eu procuro ter uma cobrança um pouquinho maior, mostrar, olha, a gente tem que entregar um número, isso aqui não está legal, precisamos melhorar. E eu vou junto com eles buscar esse número. Pessoal, a gente precisa melhorar nisso aqui. Vamos lá, eu estou com vocês. Eu estou comprado com vocês, estejam comprados comigo também para a gente fazer a nossa entrega e entregar a nossa performance. Então, é esse processo que eu costumo fazer com eles. É sentir se eles estão produtivos ou não, se eles estão dispersos da nossa meta, dos nossos objetivos, e conforme for, eu vou junto com eles. O meu trabalho hoje é estar no lado dos meus liderados, não à frente, é estar junto. Esse é o verdadeiro líder, né? Sensacional. E, Léo, eu queria que tu comentasse se um líder, por chegar numa posição de liderança, quando que o líder para de aprender? Eu já sei a tua resposta, mas eu quero que tu compartilhe com a galera, porque essa é uma das coisas que a gente precisa ter muito claro. E eu quero ouvir de ti. O líder deve parar de aprender? Ou como se dá o aprendizado de um líder? Que eu acho que é uma confusão que a galera vem fazendo nos últimos tempos. Eu quero ouvir de ti, que é uma referência em liderança, e quero que tu deixe bem claro aí a tua opinião sobre isso. Aprendizado e liderança. Por ter chegado em um cargo de liderança, a pessoa deve parar de aprender? O que tu acha sobre isso? É aí que a gente tem que estudar muito mais, né, Pedro? Quando a gente chega no cargo de liderança, a gente tem que aprender coisas novas, porque no momento onde a gente era gestor de carteira, a gente só tinha que fazer o nosso resultado, a gente tinha que conhecer produto e serviço, entender um pouco de pessoas para a questão de clientes, enfim, e a gente estudava muito mais essa parte de questão de venda, né? No momento que tu se torna líder, tu tem que entender da venda do produto, mas também entender de pessoas. Então a gente está aprendendo e se desenvolvendo todo o tempo. A gente não pode parar de aprender nunca, né? Eu sempre estou estudando, sempre estou procurando algo novo. Como que eu vou impulsionar meu time? Lendo livros, procurando também troca com mentores, né? Então tem muita questão da mentoria também para líderes, né? Teve um momento que eu entendi assim, putz, preciso me tornar um líder melhor. O que eu devo fazer? Eu procurei pessoas que foram grandes líderes em instituições financeiras também e procurei me espelhar neles. Então, a gente está em constante aprendizado. No momento que o líder entende que sabe tudo, cara, ele já está fora do jogo há muito tempo. Porque a gente sempre tem que estar aprendendo. O mercado, ele trabalha muito rápido. O mercado, ele não dá muito tempo para a gente, né? Então a gente tem que estar sempre em constante aprendizado para estar entregando aquilo que eles vêm nos pedindo, né? Então, Léo, nos encaminhando já para o final, eu tenho duas perguntas que na verdade são curiosidades, tá? Primeiro eu quero que tu me responda quem é uma inspiração tua dentro da liderança, dentro da vida profissional agora. Uma inspiração tua, uma pessoa que tu fala, cara, eu me vejo muito nessa pessoa, eu quero copiar entre aspas, mas eu quero modular muito o comportamento dessa pessoa. Uma inspiração tua. Uma inspiração minha de liderança, tá bem próximo da gente, né? É um amigo nosso, inclusive, né, Pedro? É um cara fantástico, que é o Sandro. O Sandro é um cara fora de série. É realmente uma inspiração e por vezes quando eu tenho alguma dúvida, né, quando a gente acaba pensando, o que eu devo fazer aqui nessa situação? Eu sempre recorro a uma pessoa que já deve ter passado por isso, né? Então, cara, o Sandro é uma referência em liderança pra gente, né? Tu que acompanha ele diariamente, tu acaba vendo isso também, acredito, né? O cara é fora de série. Uma pessoa que esteve no mercado por muitos anos e esteve em alta performance, ele sempre teve equipes que entregou o número. Sempre teve equipes e sempre esteve em alta performance, performando e entregando tudo aquilo que pediam dele, né? Então é um cara que a gente acaba observando e vendo como é que esse cara trabalha, o que ele está pensando, como que ele pensa em determinada situação, né? Então realmente ele é uma grande inspiração que eu tenho, é um amigo e que a gente pode estar trocando sempre ideia, né? Ele me aconselha muito também. Então, cara, ele é um cara fora de série. Perfeito, conviver com o Sandro eu costumo dizer que é um grande privilégio, né, conviver com alguém com a experiência dele, com tudo que ele tem nos passado, então eu sempre digo que o nosso dia a dia aqui é o MBA que eu tenho
por conviver diariamente com ele. Então, Léo, para fechar, e agora eu vou te botar numa saia justa, e eu aprendi isso no podcast do Joel J, que é uma das grandes inspirações de alta performance. Ele tem um quadro que ele chama de Café com Conselho. E aí eu vou trazendo um pouco para nossa realidade desse quadro e te botando de novo nessa saia justa. Cara, se tu pudesse sentar com qualquer pessoa no mundo hoje, qualquer pessoa no mundo, viva ou não viva, e fazer uma pergunta, quem seria e que pergunta tu faria? Então, Pedro, o que acontece, cara? Quando eu acabo pensando, e essa tua pergunta me fez refletir bastante, eu acabo pensando umas questões também que me motivam a ser uma pessoa melhor, porque eu faço tudo aquilo que eu faço, por que eu acelero, como que eu também amadureci muito rápido, né, cara? E tem uma questão pessoal minha que foi realmente uma virada de chave, foi o momento mais difícil da minha vida, né? Eu perdi meu irmão muito cedo. Eu tinha 7 anos de idade, ele tinha 23 anos de idade, e ele veio a falecer num acidente de moto, né? E ele sempre foi a minha inspiração, cara. Eu olhava e tenho o meu irmão como um herói para mim, né? E naquele momento, quando aconteceu isso, né, ele veio a faltar, eu tinha duas escolhas. Eu usava aquilo para me vitimizar, né? Ou usava aquilo como combustível, e aquilo me fez amadurecer muito cedo. Talvez seja um dos pontos principais de eu ter acelerado a minha carreira, né, de ter chegado aqui tão cedo. Isso também tenho certeza que foi determinante para o meu sucesso, né? Então eu faria uma pergunta para ele. Só que eu não faria nenhuma pergunta de questão de liderança. Eu simplesmente faria a pergunta principal. Cara, tens orgulho do que eu estou construindo? Tu tens orgulho do que eu estou construindo? Né? É isso. E eu já sei a resposta dele, porque eu posso sentir isso, mas eu gostaria de ouvir. É algo que um dia eu vou ter essa resposta, né? Mas hoje eu não tenho, infelizmente. Mas é um grande herói que eu tenho na minha vida, é o meu mentor e é um combustível que nos momentos difíceis, nos momentos que eu não sei o que fazer, que isso acontece frequentemente, eu sou um gestor novo, né? Eu procuro uma força maior, eu procuro me conectar e por vezes essa resposta vem, né, cara? Então isso é algo bem pessoal meu, né? E eu faria uma pergunta para ele, se ele tem orgulho da minha trajetória até aqui. Cara, sensacional, sensacional, eu não esperava essa resposta, realmente, obrigado por compartilhar, na verdade, esse momento, um momento bem pessoal, como tu comentou. E Léo, de fato, só queria te agradecer pela confiança, por estar conosco hoje em mais um episódio do Tá no Foco, nosso podcast, por ter aberto tantas questões da tua carreira, da tua trajetória, e por ter dado, acima de tudo, muitos ensinamentos aí pra galera que está nos escutando. Então, Léo, mais uma vez, muito obrigado pela confiança, obrigado por estar conosco e sabendo que qualquer coisa que tu vier a precisar, a RT Performance está com as portas abertas para ti. E se quiser vir mais vezes também no nosso podcast, a gente sempre vai estar com as portas abertas para ti. Muito obrigado de novo, Léo. Cara, eu que agradeço, muito obrigado por essa oportunidade. É fantástico estar aqui contigo, trocando essa ideia, né? E com certeza vamos repetir mais vezes, vamos fazer novos momentos como esse de troca, de poder passar também a nossa vivência, né? Por mais que nós somos jovens, a gente já vivenciou bastante coisa, a gente tem muito também para compartilhar, né? E aguardem os próximos episódios e os novos desafios que a gente está bolando aí também, porque vem coisa muito boa por aí e tenho certeza que a gente vai estar podendo ajudar cada vez mais pessoas e levando um pouquinho da nossa experiência aí para ajudar jovens líderes ou pessoas que querem ingressar em cargos de liderança, né? Então vamos fazer esse trabalho, vai ser bem bacana. Mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto. Então, muito obrigado pela companhia, pessoal. Esse foi mais um podcast Tá no Foco da RT Performance. Esse é o podcast, é o teu lugar para aprendizado sobre carreira, liderança e desenvolvimento pessoal. Fica com a gente, se inscreve no nosso canal, curta, compartilhe com quem precisa aprender como ascender de maneira veloz na carreira. E muito obrigado novamente pela companhia. Fica com a gente para mais conteúdos e, claro, mais episódios do nosso podcast. Obrigado mais uma vez.